Hoje nós estamos no módulo 3, geração, transmissão e distribuição de energia, hidrelétrica, parte 2. Então, na aula passada nós vimos a parte inicial, né? Que foi o que é uma geração hidrelétrica, quais são as partes constituintes. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao processo. Na aula anterior, vimos o conceito inicial sobre a geração hidrelétrica, a sua importância no cenário elétrico mundial, tá? Vale salientar que existem países, tá bom? Que ainda predominam as hidrelétricas. O Brasil, apesar de estar tendo um crescimento de outros tipos de gerações, né? Como termoelétrica, que está ajudando bastante. Os parques eólicos, né? Se você for em regiões litorâneas, Rio Grande do Norte, né? Em Massa, João Câmara, Mossoró, Natal, Macau. Primeiro lugar, né, em geração eólica no nosso país, Rio Grande do Norte. Então, nós temos grande quantidade. Mesmo assim, a matriz energética ainda continua sendo hidrelétrica. Se você for no Canadá, se você for na China, existem países que ainda predominam esse tipo de geração, tá? Suas partes constituintes, nós vimos as partes principais de hidrelétrica, nós vimos a parte de barragem, o vertedouro, né, que é onde vai fazer o escoamento da água, caso ocorra, para não ocorrer o transbordamento. Falamos da casa de força, falamos das turbinas, expliquei sobre as três maiores turbinas que nós temos, voltada para geração hidrelétrica, que é a turbina Pelton, a turbina Kaplan e a turbina Francis. Lógico, ainda tem a bulbo, tem a hélice, tá? Mas eu procurei apontar para as três maiores, tá bom? Aí nós fizemos um cálculo, né, envolvendo essa parte de rotação específica na turbina, tá bom? O tipo de turbina para esse tipo de geração, beleza. Então, hoje o que é que nós iremos ver? Hoje nós vamos realizar uns cálculos, tá bom? Nós vamos aprender outros tipos de grandezas relacionados com o tipo de geração, mais apontada para o dimensionamento do sistema do maquinário, sistema de turbina voltado para uma hidrelétrica, tá? Quando a gente vai realizar um critério, isso eu estou considerando que a minha pessoa vai fazer esse procedimento de levantamento. Quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente tem que levar em consideração várias grandezas, né? As principais são a vazão, que é justamente o volume, né? O volume que vai passar por uma unidade de tempo em um conduto fechado, uma tubulação. No caso, eu tenho o conduto forçado, que é justamente essa tubulação gigantesca por onde vai passar a água e vai movimentar a pá da turbina, que está acoplado no gerador, para fazer o seu trabalho. Além da vazão, eu tenho a altura da queda d'água, né? Quanto maior for a altura da queda d'água, logicamente a água vai vir com uma força maior e é uma possibilidade de o gerador também ser maior, tá? Porque vai conseguir, consequentemente, gerar mais, tá bom? Aí vamos lá. As principais variáveis de uma central hidrelétrica, que atuam diretamente na potência, é conforme eu falei, que é a altura da queda d'água e da vazão de água passando pelas turbinas. Pois bem, quando eu vou realizar um projeto no qual eu vou incluir, dentre os componentes, uma turbina, tá bom? Eu vou ter que, logicamente, acompanhar uma série de análises, tá bom? E uma série de estudos de, logicamente, fenômenos que podem ocorrer, digamos, no momento do funcionamento dele. Dois termos bastante importantes, eu coloquei esses dois aqui, qualquer coisa vocês quiserem dar mais uma pesquisada na internet, que é o turbilhonamento e a cavitação, tá bom? Esse turbilhonamento é como se fosse tipo um redemoinho, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. E a parte de cavitação é como se fosse uma vaporização, tá? Digamos, ou seja, são fenômenos que acontecem quando a gente está trabalhando com transporte de água, com uma cachoeira ou coisa parecida, mesmo porque eu vou ter uma energia cinética. Então, são dois fenômenos, tá bom? Que podem ocorrer. Aí tudo é feito em estudo, né? Verificando a queda d'água, a força que ela vai vir, né, da parte da montante, que é a parte de cima, até a jusante, que é passando da turbina, e assim por diante. Principalmente levando em consideração as variáveis básicas do aproveitamento hidrelétrico, né, como a altura de queda d'água, conforme eu tinha dito, vazão, dentre outros dados, obtido no momento de seu dimensionamento.
A conversão, eu tinha dito na aula passada, vou falar mais uma vez. Como é que funciona o estilo de conversão de energia desse trabalho hidrelétrico? Primeiro, ele trabalha com energia cinética, que vai ser justamente através do movimento das águas. Eu vou ter um barramento, e nesse nessa barragem, eu vou ter como se fosse uma caixa d'água gigantesca, que eu vou ter toda essa água retida. No momento que vai fazer esse trabalho, essa água vai passar pelas tubulações enormes, vai movimentar para a turbina, então já houve a transformação do processo de energia. Então a energia saiu de energia cinética para energia mecânica, porque vai movimentar todo o conjunto mecânico, que consequentemente vai transformar em energia elétrica. Então, o processo de conversão hidroelétrica, ele parte da energia cinética, vai para a energia mecânica e finaliza na energia elétrica através de seus geradores. Devido a algumas grandezas elétricas presentes no sistema, como a densidade da água, né? A densidade da água ela tem um valor único. A vazão, logicamente, ela vai mudar a depender da estrutura civil de construção. A altura da queda de água, a aceleração da gravidade, viu que a aceleração da gravidade entre o ponto da Terra também é o mesmo. Eu vou explicar sobre isso depois. Dentro dessas grandezas, as turbinas podem apresentar perdas no seu processo de funcionamento, tá bom? Então, são duas perdas de energia que podem ocorrer. Pessoal, perda de energia, quando a gente trabalha com máquina, sempre vai existir, tá bom? Se, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver máquinas elétricas ou comandos elétricos, vou citar aqui só um exemplo, mesmo se vocês não viram, eu vou falar muito por alto. É o seguinte, todo motor elétrico, vamos falar do motor trifásico, esses motores, assim como os monofásicos, eles têm uma placa de identificação. E nessa placa de identificação, ela descreve todas as informações daquele motor. A tensão nominal de funcionamento, a corrente de funcionamento nominal, o índice de proteção, se ele pode trabalhar submerso ou não, se pode receber pingo de água ou não, a corrente de bloqueio, que é a quantidade de vezes que a corrente vai atingir no momento da partida, fator de potência, tipo de fechamento. Então, são várias informações dentro de uma placa de identificação. Dentre essas informações, uma grandeza que merece bastante destaque são o rendimento. E o rendimento ele vai implicar de maneira direta ao consumo de energia e ao seu trabalho propriamente dito. O próprio nome diz, se eu tenho um motor com bom rendimento, com alto rendimento, quer dizer que esse motor ele vai render bastante. Entenda, eu posso ter um exemplo, 2 motores de 5 CV de potência, mas 2 rendimentos diferentes. Esse rendimento na placa, ele é descrito em porcentagem. Então eu posso ter, por exemplo, motor de 5 CV de 68% de rendimento, mas eu posso ter esse outro motor também de 5 CV, mas com 85% de rendimento. Então tem uma diferença bastante importante entre esses dois motores, que embora estejam a mesma potência, embora irão trabalhar, mas esse motor com 85% de rendimento vai ter um resultado melhor, e com esse resultado melhor eu vou ter um consumo de energia reduzido, tá? Eu só fiz essa analogia para a gente tentar mais ou menos entender. Mas eu posso encontrar uma máquina com 100% de rendimento? Até hoje eu nunca vi. Todo motor, toda máquina, todo gerador, toda turbina, ele tem uma perda, tá? Que seja de 10%, de 15%. O Ministério de Minas e Energia baixou uma portaria, acho que foi em 2005, número 553, que obrigou os fabricantes a fabricarem motores, ou seja, máquinas, motores trifásicos, com rendimento passando de 80%. Por que é tão importante o rendimento ser alto assim, ao caminho de 100%? Porque isso vai implicar no consumo de energia elétrica. Tá bom? Ei, Gutenberg, Pode dizer. os módulos aí vão estar disponíveis também para a gente baixar isso aí também, né? Querendo pegar tudo início, assim, bem. Vai sim. Eu vou mandar para vocês, viu? Beleza, beleza. Tanto Show de live bola. quanto PDF. Pode ficar tranquilo. Aí vamos lá. Os dois tipos de perda que eu posso encontrar no meu sistema são as perdas hidráulicas, tá bom? E são as perdas mecânicas. Então, são dois tipos de perdas que digamos assim, esse maquinário, esse sistema de turbina pode sofrer, tá bom? Aqui é uma pequena foto, né? Fotografia só para a gente ver
que imagine aqui o diâmetro que é essa tubulação, a força dessa água, tá bom? Então, logicamente, precisa ser uma tubulação bastante reforçada, porque ele vai entrar com uma pressão muito grande, uma força muito grande, vai fazer o movimento dessa turbina, e veja que ela está acoplada ao gerador, vai conseguir fazer o seu trabalho, tá bom? As perdas mecânicas são originadas por atrito nas partes móveis da turbina, e pelo calor, logicamente, porque vai aquecer, querendo ou não, e as perdas hidráulicas, que também é contada como perda no sistema de maquinários hidráulicos, tá bom? Classificação quanto à potência, nós temos desde a micro central hidrelétrica, né, que são aqueles realmente de porte muito pequeno, partindo para a mini central, para pequena central, média e, por fim, a grande central. Em escala comercial, os dois tipos que são maiores, digamos assim, mais utilizados são a média e, principalmente, a grande central hidrelétrica, que são utilizados em escala comercial, né? Nós temos aí uma infinidade digamos assim, usinas hidrelétricas no nosso país, no nosso Brasil. Nós temos aqui, só o Nordeste aqui tem uma porrada, né? Nós temos o Mochotó, nós temos Sobradinho, temos Boa Esperança, nós temos Xingó, nós temos Delmiro Gouveia, nós temos Paulo Afonso I, Paulo Afonso II, Paulo Afonso III. Então, eu tenho um leque aí de usinas hidrelétricas, isso só no Nordeste, né? Sem falar em Tucuruí, sem falar em Itaipu. Então, nós temos várias usinas hidrelétricas, tá bom? Vamos lá. A primeira questão, a primeira e única, né, que hoje nós vamos trabalhar simplesmente com essa questão. Como ela é uma questão um pouco extensa, digamos assim, então é necessária a atenção de vocês para que a gente consiga entender essa questão e que a gente consiga realizar essa questão bonitinha, sem nenhum problema. Eu vou fazer praticamente um copiou-colou no questionário. Então, no questionário deve cair uma questão igual, com a diferença que eu vou realizar só algumas mudanças, né, com relação a valores dessas grandezas, mas praticamente vai ser a mesma coisa. A minha ideia é explicar para vocês o passo a passo para a gente encontrar a resolução dessa questão, tá bom? E daqui para amanhã eu devo mandar o questionário para vocês, que dentro dessas questões vai ter uma questão dessa. Eu vou fazer a leitura. Enquanto eu faço a leitura, se vocês quiserem ou bater um print, ou se vocês quiserem copiar, não tem problema, eu vou dar tempo suficiente. Mesmo porque, como a nossa aula vai ser simplesmente a resolução dessa questão, né, então a gente vai ter tempo suficiente para fazer isso. Então, se vocês quiserem ir copiando a questão, eu vou explicando, eu vou falando enquanto vocês vão copiando, tá bom? E a gente vai fazer juntos essa questão. Vamos lá. Em um aproveitamento hidrelétrico, o nível de montante, ou seja, o montante, digamos, vamos levar em consideração a cachoeira, o montante se encontra lá na parte de cima, né? Então é a cabeça. O montante encontra-se na cota de 890 metros e o de jusante na de 750 metros. Então vamos entender que o montante está lá na parte de cima e o jusante está aqui na parte de baixo, tá? Já posto próximo à turbina. Então eu já tenho dois dados aqui. Eu tenho a montante com valor de 890 metros e o de jusante na de 750 metros. Sabendo que a vazão é de 60 metros cúbicos por segundo, vamos entender aqui. O que é vazão? Na aula passada eu já expliquei, vou explicar de novo. A vazão é a razão ou divisão, tá bom? Entre o volume, entre questão de volume, né, que é a massa, e o tempo. O volume é dado em metros cúbicos e o tempo é dado em segundos. É por isso que a vazão está em metros cúbicos por segundo, tá bom? Eu estou falando aqui a questão de maneira bem compassada, que é o tempo que vocês copiam, tá? E eu vou explicando aqui. Sabendo-se que a vazão desse sistema hidrelétrico é de 60 metros cúbicos por segundo. O comprimento equivalente do encanamento de adução de 4,5 metros de diâmetro é de 1.000 metros. Preste atenção. O comprimento desse encanamento é de 1.000 metros, tá? A adução desse encanamento é de 4,5 metros. Então, o comprimento desse encanamento tem um diâmetro de 1.000 metros, tá bom?
O rendimento tola da turbina, ou seja, o rendimento da turbina é de 0,92 e do alternador, que nós podemos também chamar de gerador, é de 0,94, tá? Então vamos lá, repetindo de novo. O rendimento da turbina 0,92 e o rendimento do alternador de 0,94. Eu quero que você determine nessa questão o seguinte. Item A, as quedas e os trabalhos específicos bruto e o trabalho específico disponível, tá bom? Então eu quero calcular a queda e os trabalhos bruto e disponível. Item B, eu quero calcular a potência bruta, eu quero calcular a potência disponível, potência no eixo e a potência elétrica. Então eu tenho diversos tipos de potência, que necessariamente nem todos são potência elétrica, digamos assim, tá? Então eu tenho potência bruta, eu tenho potência disponível, tenho potência no eixo, potência elétrica. A elétrica, tá? Elétrica, ela é a mais específica, que ela é dada em watts ou kilowatts, vai depender muito do resultado, tá bom? O rendimento, no caso, é em watts. Por fim, a gente vai calcular o rendimento do sistema de admissão e o rendimento total do aproveitamento. Então, essa questão ela está pedindo esses dados aqui. Com os dados dessa questão, eu vou conseguir fazer sem nenhum problema, tá bom? Detalhe, assumir adução com encanamento de aço soldado com... Aí vamos lá, que letrazinha é essa? Essa letra a gente chama de lambda, tá? Que é uma letra grega. Então, vamos assumir que a adução com encanamento de aço soldado com lambda igual a 115. Beleza, 115 o quê? Esses dados, eles são isentos de unidade. Então, são números ou valores adimensionais. Valores adimensionais, eu não tenho unidade. Então, ele é simplesmente o valor. Então, a adução com encanamento de aço soldado, lambda igual a 115, tá? Uma dica, para que a gente consiga fazer até mais rápido. A gente vai pegar esses dados, depois de copiar a questão, e a gente coloca de lado, tá bom? Então, exemplo. Tá cortando o áudio também. Não entendi. Fala, Edson. Tá cortando o áudio. Tá cortando o áudio aí, de vez em quando. Deve ser bem a internet. Eu vou explicar de novo. Internet. Deve ser a internet. Mas vamos lá. Essa adução, ela já tem um valor fixo, tá bom? Sendo, no caso, o encanamento de aço soldado, eu coloquei esse valor como lambda igual a 115. Então, a dica é que vocês peguem, coloquem dados e coloquem montante igual a 890 metros, jusante igual a 750 metros, vazão igual 60 metros cúbicos por segundo, comprimento, né, de diâmetro, 1000 metros, encanamento de adução, 4,5. Então, quando a gente faz dessa maneira e colocar ao lado, tá, esses valores, eles facilitam bastante para a gente não ficar tendo que ler a questão toda vez que a gente vai encontrar um item. Vocês imaginam, eu vou calcular, por exemplo, potência bruta. Vixe, eu vou precisar de um dos dados da questão. Aí eu vou ler de novo. E será que é esse aqui? Será que é esse aqui? Então para que a gente consiga ter um rendimento satisfatório e a gente consiga realizar esse cálculo o mais rápido possível, então a dica que eu dou, a gente vai pegando esses valores, lógico. Não é obrigado vocês fazerem isso hoje não, tá? Porque eu vou fazer aqui junto com vocês. Mas eu digo assim, uma dica, né? Para quem tem um certo tempo de experiência com essa parte educacional, então quando a gente consegue pegar esses dados e colocar assim ao lado, facilita aí muito na resolução de uma questão. Então eu vou dar aqui uns minutinhos só para vocês, para quem está copiando, copiar, tá? E em seguida a gente vai fazer esse cálculo aqui. Seguinte, vamos lá. A primeira coisa que vocês irão fazer, logicamente, nós vamos seguir uma série de passos. Mas o primeiro passo a ser feito para essa questão é calcular a altura, tá? No caso, nós chamamos de queda bruta. Essa altura, essa queda bruta, que vai ser dada pela letra H, ela vai ser a montante menos a jusante,
tá? Então, nós vamos fazer a diferença entre montante e jusante. E na questão, eu tenho uma montante com 890 metros e eu tenho uma jusante com 750 metros. O primeiro cálculo que vocês irão fazer é o cálculo da queda bruta. Então, a gente realizando a diferença entre 890 e 750, eu tenho como valor 140 metros. Então, esse aí já é o primeiro resultado da questão, tá? A questão pediu a queda bruta, né? A altura de queda bruta, e eu já encontrei fazendo simplesmente a subtração da montante com a jusante. Então, já encontrei o primeiro valor, H, 890 menos 750 igual a 140 metros. Vou fazer uma observação aqui. Mais na frente, nós vamos fazer alguns cálculos que são assim um pouco mais bem trabalhado, digamos assim. Aí eu vou colocar a calculadora na tela e vou explicar o passo a passo para a gente fazer esse cálculo, tá bom? Se você prestar atenção. Oi. O senhor tem como o senhor voltar do começo? Porque tava ruim de entrar até agora. Eu perdi a explicação aí. Mas do começo aonde? Lá do começo da aula? Não, aí no cálculo. Agora, aqui? É. No caso, tu tá copiando ou tu vai bater um print? Já terminei de copiar já. Posso mudar? Pode. Então vamos lá. Vou só, olha, quando vocês ativarem o microfone, pessoal, assim que terminar de falar, vocês desativam, tá? Para não ficar dando interferência aqui na explicação. Então, essa primeira parte, olha, tá tranquilo, tá? Então, eu fiz a subtração de 890 menos 750, encontrei como resultado 140 metros. Então, esse foi o valor da queda bruta. Beleza, pronto. Então, o primeiro passo é calcular a queda bruta, tá bom? Essa parte aqui, eu posso mudar? Pode sim, mano. Não, peraí. Olha, só dar um toque aqui. Não precisa nem você escrever texto, nem nada, não. Assim, a gente ser o mais resumido possível. O que vocês vão fazer? Vocês irão simplesmente H, montante menos jusante. Pronto. Bota esse valor igual a 140. Já foi. E aí, Gutenberg? Aí, no caso aí, é a queda bruta, mas no caso aí é a queda e os trabalhos específicos, bruta, é? Ou é só a queda mesmo? Não, só a queda. Nós vamos realizar o resto ainda. Esse é o trabalho específico e o disponível, né? Bruto e disponível Isso. ainda, né? Exato. Nós ainda vamos fazer. Vamos fazer por partes, né? Que é para justamente não gerar dúvida por ninguém. Okay. Então, pronto. Aqui eu já fiz a primeira parte. H, 890 menos 750. Eu não vou botar a calculadora aqui porque não convém, né? Todo mundo consegue fazer uma subtração na calculadora. Mas, quem não conseguir fazer qualquer cálculo que seja, pode me sinalizar que eu coloco a calculadora na tela e a gente faz. Então, vamos lá. Partindo dessa etapa, vamos deixar o microfone desativado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Próxima etapa. A segunda etapa, pessoal, vai ser calcular a perda nos condutos, tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho uma vazão, que já foi um dos dados emitidos na questão. A questão me entregou a vazão. Então, Q será igual a 60 metros cúbicos por segundo. Então, já tem uma vazão pronta. Beleza. As perdas nos condutos podem ser calculadas pela seguinte equação. Então, essa é a fórmula para você calcular as perdas nos condutos. Tá? Vamos lá. Os valores que são fixos. 10,643 vezes, depois desses 10,643, que na calculadora vocês vão botar 10,643, vocês irão multiplicar vezes, vão abrir o parêntese, vão colocar a vazão, que já tem aqui, olha, de 60, dividido pela lambda, que eu entreguei lá no começo da questão, que é 115, fecha esse parêntese, e esse valor eu vou elevar a 1,85. Eu vou colocar a calculadora e vou fazer junto com vocês, tá bom? Vezes, tá? Vezes a parte do diâmetro, elevado a menos 4,87, vezes o comprimento, que é dado em L. Então, essa é a fórmula que nós iremos fazer, tá? Olha aqui. A fórmula aqui
e o significado de cada um. O que é a vazão? Nós já explicamos. Essa lambda é o coeficiente do encanamento de aço, que eu já entreguei o valor como 115. O D vai ser o diâmetro do encanamento de adução, que eu também já entreguei lá para vocês. E o L é o comprimento do encanamento de adução. Veja que lá no texto, a gente tem que tomar cuidado só para não confundir, que o texto ele tem duas informações que são bem coladinhas. É o diâmetro do encanamento de adução e o comprimento do encanamento de adução. Tá? Então, vamos lá. Pegando essa forma e jogando os valores, eu tenho HP igual a 10,643 vezes, abro parêntese, esse Q, que é a vazão, é 60. Você vai dividir pelo coeficiente de encanamento de aço, que é 115, fecha parênteses, eleva a 1,85, vezes o diâmetro do encanamento de adução, que é de 4,5, elevado a menos 4,87, vezes o comprimento, que é 1.000, que dá igual a 2,1. Deixa eu só voltar para mostrar para vocês essas duas informações, bem rapidinho. Olha aqui, olha. O comprimento equivalente, olha, o comprimento equivalente do encanamento de adução de 4,5 de diâmetro é de 1.000 metros. Então, o diâmetro é 4,5 e o comprimento é de 1.000 metros, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se eu pego aqui a calculadora para fazer junto com vocês. A gente vai fazer juntos aqui, que aí fica mais interessante. Deixa eu só... Pronto. Só ver se eu incluo aqui. Calculadora apareceu? Apareceu, pessoal? Sim, apareceu. Pronto. Mas está só a calculadora ou está com a outra tela também? Está com as duas telas. Pronto, show de bola. Melhor ainda. Que a gente vai vendo e vai fazendo juntos, tá? Deixa eu só tirar o áudio aqui. Professor? Oi, pode dizer. Esse D aqui é mais o quê? É mais D, que é tão pequeno aqui, sei lá. Esse D é o diâmetro, né? Certo, mas o sinal. Eu não entendi. Tem um sinal depois do D, antes de 4. Não, tem não. Depois do D é menos. Aqui, ó. Menos 4,87. É o expoente negativo, tá? Tá certo, tá certo. Aí vamos lá. Eu vou fazer bem devagarzinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode sinalizar dizendo que não entendeu, tá? Aí vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vou pegar esse valor, que é de 10,643 vezes, aí eu abro parêntese, tá? Tem aqui a simbologia de abrir parêntese. 60 dividido por 115, tá? Fecho parênteses, aí você vai ter que elevar esse valor. Bom, vamos lá. A maioria das calculadoras científicas tem um recurso para você colocar um expoente que você quiser. Nesse tipo de calculadora, eu tenho esse chapeuzinho aqui, que é como se fosse um acento circunflexo, tá? Que ele vai representar o elevado. Só que existem calculadoras que no lugar desse esse sinalzinho de circunflexo, que vai representar o elevado, existem, no lugar da simbologia, tem um X e tem elevado a Y, tá? Então, as calculadoras geralmente têm essa configuração. Levando em consideração que eu tenho essa representação, então você vai elevar, então aparece o chapeuzinho aqui na tela, elevar a 1,85. Deixa eu só tirar o áudio aqui, pessoal, não deixar o áudio desligado, tá bom? Você vai elevar esse valor a 1,85. Aí, vezes 4,5, que é o diâmetro do encanamento de adução, 4,5. Aí eu vou ter que elevar esse valor a menos 4,87. Então, você vai elevar a menos 4,87. Por fim, você vai multiplicar, vai multiplicar pelo comprimento,
cujo seu valor é 1.000. O resultado vai dar 2.1047, tem uma infinidade de números. Lógico, eu não vou pegar essa quantidade de números, eu vou pegar 2 casas no máximo depois da vírgula, tá bom? Algumas questões aqui, pessoal, provavelmente vão vir, talvez, arredondada, mas no questionário você não precisa arredondar valor, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Dá para fazer esse cálculo ou vocês querem que eu repita de novo? Professor, pode repetir, o meu deu errado. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Mais uma vez, tá bom? De novo, vamos lá. 10,643 vezes, abre parênteses, 60 dividido por 115, fecha parênteses. Beleza. Esse valor aqui você vai ter que elevar a 1,85. Então, elevado a 1,85 vezes 4,5, que você vai elevar a menos 4,87. Então, você vai elevar menos 4,87. E você vai, por fim, multiplicar por 1.000. Tá? Resultado, 2,10 alguma coisa. Vamos colocar só 2,1. Tá bom? Como essa live ela está sendo gravada e vocês vão ter acesso, então vocês vão poder repetir quantas vezes você quiser esse vídeo e verificar de novo a gente fazendo esse procedimento. Então, eu acho mais interessante... Só um instante. Eu acho mais interessante a gente colocar essa calculadora aqui, que é bom que todos conseguem ver passo a passo como é que a gente realiza esse cálculo. Oi? Toda vez que você colocar ali, ó, 60 dividido por 115, fecha parênteses, vezes, né? 1,85, né? Vezes não, elevado. Elevado. É só elevado, né? Ah, tá bom. Esses dois, ó, tanto 1,85 quanto menos 4,87 é expoente, tá? Você está elevando esse valor. Não, beleza. Eu tô entendendo. Entendi. Pronto. Então, É só elevado. Primeiro número aí, 10.643. Não tem nem nada identificando que é vez, não. Podia ser mais. Como eu posso identificar que é vez? Pronto, vamos lá. Na matemática tem uma regra. Quando a gente tem um valor antecedendo um parênteses, abrindo e fechando, por questões de regra, isso aqui é um produto, é uma multiplicação. Tá bom? Por exemplo, se fosse mais, eu por obrigação tinha que colocar. Se fosse menos, mas como é multiplicado, multiplicado pode ficar oculto sem nenhum problema. Então, toda vez que a gente tiver um número e depois dele tiver um abre parênteses e fecha parênteses, esse número é multiplicado por esse. Tá bom? Então, sempre é assim. Esse valor aí é multiplicado por esse valor que está dentro do parênteses, né? Essa divisão, que eu tenho esse valor elevado, que é 1,85. E aí continua, vezes, tal, esse valor, tal. Tá bom? Tá beleza? Tá, beleza. Valeu, Paulo. Show. Então, vamos lá. Continuando. Então, a calculadora saiu? Saiu. Saiu, beleza. Pronto, é só para não... Eu vou colocar a calculadora só realmente quando for necessário. Então, por gentileza, copiem essa parte aí, tá? Não precisa copiar, não precisa vocês copiarem o que é, onde é isso aí, não, mesmo porque essa aula vocês vão ter acesso. Só essa parte de cálculo mesmo, só para a gente fazer esse acompanhamento, tá bom? Então, você vai copiar essa partezinha aqui, olha. Tá?
Posso mudar, pessoal? Ei, Lindeberg, Oi. esse 2,1 metro, isso é metro? Metro assim, é em metro em água ou em quê? Esse 2,1 final aí da perda? Certo. Metro pela perda do conduto, né? Nós não estamos com a tubulação partindo lá do início, da parte da montante, até descendo. Então, é uma perda que eu vou ter. Devido àqueles outros fenômenos que eu tinha falado para vocês, como essa parte da cavitação, do turbilhonamento, que são perdas, né? Então, são tudo perdas relacionadas. O que quer dizer? Que quando vai se realizar um procedimento para fazer o levantamento dos componentes, das máquinas ideais a funcionar, eu tenho que levar em consideração todos esses dados, inclusive as perdas, principalmente as perdas, aliás, né? Lógico, ainda bem que você tocou nesse ponto. Vamos lá. Na prática, eu vou precisar fazer esse amareado de cálculo? É lógico que não, né? Hoje eu tenho a praticidade de ter um aplicativo, eu tenho um software, onde eu pego só esses valores, qual o valor da montante, tantos metros, qual o valor da jusante, isso, qual a adução do encanamento, qual o coeficiente de encanamento é esse, pronto. Esses dados que você vai inserir nesse programa de computador ou nesse aplicativo, então ele já vai entregar lá na frente o resultado da turbina correta, vai entregar o resultado da seção transversal correta. Então, hoje está muito prático, né? Por exemplo, instalações elétricas. A gente faz uma série de critérios para a gente definir quais são os condutores a serem utilizados, né? Eu sei que a 5410 me fala que o mínimo que eu tenho que utilizar é 1,5 milímetros quadrados para iluminação. Circuito de força, que ele não fala tomadas, né? Fala circuito de força, utiliza no mínimo 2,5. Aí eu verifico uma série de tabelas que tem a 5410. Quais são os disjuntores que eu vou instalar? Qual é o DR que eu vou instalar? Qual é o DPS que eu vou instalar? Para que eu realize esse dimensionamento, hoje, né, para quem realmente trabalha incorporado nesse trabalho, existe um programa de computador e vários programas de computadores que você coloca só o comprimento, coloca o perímetro do ambiente, ele já diz ali, no mínimo, quantas tomadas vão ser, ele já diz ali quais são os condutores, se o condutor vai ser em eletroduto circular, embutido em alvenaria, se ele vai ser em bandeja, canaleta. Então, hoje a gente tem essa facilidade. É como fator de potência, né? Para quem já viu o fator de potência. Então, hoje eu tenho essa comodidade de não precisar ficar fazendo cálculo, né? Coisa que antigamente a gente fazia. Antigamente a gente pegava tudo isso aí e jogava no lápis. Hoje eu não preciso. Hoje eu pego só esses valores e vou jogando. Então, ele já me dá todos os dados. Então, isso facilita muito a minha vida, tá? Já pensou se eu fosse fazer o levantamento para uma quantidade, digamos, estou falando em instalações elétricas ainda. Se eu vou fazer esse levantamento para uma quantidade de residências, uma quantidade de indústria X, quando é que eu ia terminar esse projeto? Fazendo cálculo de perímetro por perímetro? É complicado, né? Então, a ideia desses aplicativos é justamente para facilitar a nossa vida. Eu estou passando aqui... Ei, Gutenberg, porque esse aplicativo aí... Oi? Esses aplicativos são comprados, é? Como é que é? Ou quando o cara A maioria são comprados. vai fazer... São. Maioria... Mas o cara, por exemplo, o eletrotécnico que compra... O eletrotécnico que compra ou a empresa, no caso, é a empresa que fornece pro cara? Não, no caso é a empresa, né? Agora sim, olha, Edson, deixa eu te explicar. Existem certos tipos de cálculos relacionados à eletricidade que você consegue de graça digamos, na Play Store, você consegue de graça. Ah, eu quero calcular a tensão, eu quero calcular a corrente, resistência, lei de Ohm, as potências. Hoje você encontra na Play Store, nesses Google Drive, esses aplicativos aí, você encontra esses programas todos, né, prontos. E existe, logicamente, profissionais que, por exemplo, com Excel dá para fazer isso? Com Excel você consegue fazer muita coisa. Então, por exemplo, eu posso pegar essa fórmula e implementar dentro de um programa de Excel que eu consigo fazer todos esses cálculos. Aliás, o Excel consegue fazer todos esses cálculos simplesmente recebendo os dados que eu forneci. Então, hoje está muito bom, hoje está muito fácil. Lógico, eu estou passando aqui o passo a passo, que é para a gente saber, para chegar a esse resultado, né, quais são os passos que são dados até chegar ao resultado final. Tanto da turbina, com relação às perdas, às potências, né, o rendimento, tá bom?
Eu posso mudar aqui, pessoal? Então vamos lá, né? Vou mudar aqui, viu? Então vamos para a próxima etapa. Então eu fiz, vamos lá, repetindo. Eu calculei a altura, que foi a queda bruta, né? Fiz a diferente da montante a jusante. Eu calculei agora as perdas nos condutos. O próximo passo é trabalhar em cima do trabalho bruto específico, né? E do trabalho disponível, tá? São duas grandezas também incluídas nisso. Então, o trabalho específico bruto e o trabalho específico disponível. O trabalho bruto vai ser a aceleração da gravidade vezes a queda bruta, tá? E o trabalho disponível vai ser a aceleração da gravidade vezes a subtração da queda bruta menos as perdas nos condutos. Lembrando que eu estou fazendo passo a passo por quê? Preste atenção. Para que eu encontre o trabalho bruto, eu tenho que pegar a aceleração da gravidade, que já é um valor fixo, tá? Só lembrando que a aceleração da gravidade ela é uma intensidade de campo gravitacional, então esse valor, em relação à Terra, ele tem um valor fixo, tá? No caso, não é nem 9,81, é 9,80, 665, alguma coisa, se não me falha a memória. Então, esse valor de aceleração de gravidade já é um valor fixo, tá? Todo o cálculo que a gente for fazer, que nós formos utilizarmos aceleração de gravidade, provavelmente o valor vai ser sempre esse, tá? E no questionário também eu vou colocar esse valor. A queda bruta foi o cálculo que vocês fizeram primeiramente. Então, a primeira coisa que vocês fizeram foi calcular a queda bruta, que foi justamente 140, tá? Então, para calcular o trabalho bruto, você vai pegar a aceleração da gravidade, que é de 9,81, e vai multiplicar por 140. Então, o resultado disso tudo vai dar 1.373,4 joule por quilograma. Tá bom? O trabalho específico disponível, você pegou também um 9,81, porque é a aceleração da gravidade, vezes, tá? Abre o parênteses, aí pega a queda bruta, que foi o 140, que vocês já calcularam, e a perda nos condutos, que foi o último cálculo que nós fizemos, que deu 2,1, tá? Então, eu fiz esse cálculo, 9,81 vezes, aí abre parênteses e faz esse procedimento. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver aqui. A calculadora está aparecendo, pessoal? Tá aparecendo. Peraí, só voltar aqui. Apareceu agora? Sim. Oi. Pronto. Só fazer aqui, só fazer o de baixo aqui, né? É simples, mas vamos lá fazer. Você vai pegar 9,81 vezes, deixa eu só tirar o áudio aqui, tá? Não interferência. 9,81 vezes, aí você abre parênteses, 140 menos 2,1, fecha parênteses e aperta igual. Então dá 1.352,79, eu arredondei para 8, né? Joule por quilograma. Eu tenho que colocar abre parênteses e fecha parênteses? Nesse caso sim, porque eu estou multiplicando e nessa mesma conta eu estou subtraindo, tá? Então, existem certas operações matemáticas que não se batem muito bem. Então, tem que deixar separadas. Questão de soma e subtração e multiplicação e divisão, tá? Então, para que não ocorra... Ah, professor, mas eu posso fazer sem abrir parênteses, fechar parênteses, vai dar o mesmo resultado. Beleza, mas eu aconselho, para a gente fazer uma coisa padrão e ficar tudo bonitinho, toda vez que a gente se deparar com uma situação dessa, a gente deixar separado, subtração, nesse caso, e separar que aqui vai ser o produto com 9,81. Tá bom? Então, pronto. Então, fizemos esse cálculo de trabalho bruto e trabalho disponível, tá? Só mais 2 minutinhos para vocês copiarem essa parte e a gente vai partir para a próxima etapa. Então, de novo, fizemos a altura, que foi a queda bruta, fizemos as perdas nos condutos, e já fizemos agora o trabalho específico bruto e o disponível, tá? O próximo passo é a gente atacar em cima das potências, tá? Potência bruta, potência disponível, potência no eixo e a potência elétrica. Só 2 minutinhos. Vocês copiam, aí a gente continua.
Professor, também? Estou ouvindo. Esse primeiro cálculo aí de 1.273.4 é o quê? É o trabalho específico bruto. Assim, eu não quero me atentar muito para o detalhe, porque, logicamente, eu vou ter que puxar mais um assunto em cima dele, tá? Mas quando se vai fazer um trabalho de levantamento de qualquer máquina, né? Mas principalmente para esse caso, né? Principalmente para esse caso, eu vou ter que levar em consideração gravidade, logicamente, porque eu vou ter uma queda de água. E, por exemplo, se eu fizer a consideração entre o trabalho bruto e o trabalho disponível, o disponível, logicamente, sempre vai ser menor do que o bruto, porque aqui seria praticamente o trabalho total, quando a gente envolve aceleração de gravidade e queda bruta. Nesse caso, como eu sempre vou ter perdas, olha, verifique que a perda nos condutos está incluída dentro do trabalho disponível, o que quer dizer que o rendimento dele já vai ser menor para esse caso de trabalho. Tá bom? Foi tu, Irã, que perguntou? Foi? Eu não vi direito aqui. Foi. Ah, tá. Interesse de baixo, só no interesse de baixo é disponível e o bruto é de cima. Então, se você verificar aqui, olha, o trabalho disponível está sendo menor, porque aqui vai ser praticamente o valor real a ser entregue. Ah, tá certo. Isso nós estamos falando, pessoal, de transformações de energia, tá bom? Porque entenda que eu estou trabalhando aqui com energia. Estou trabalhando com potência, estou trabalhando com altura. São transformações de energia. Posso mudar, pessoal? Todos copiaram, né? Então vamos lá. Próximo passo, a gente vai atacar as potências. Então, a primeira potência que a gente vai trabalhar é a potência bruta, tá? Qual é a fórmula para que eu encontre a potência bruta? Aparentemente parece, né? Parece uma coisa muito monstruosa, mas não é. Vou explicar bem direitinho para vocês. Para que eu encontre a potência bruta, eu vou pegar a massa específica da água, tá bom? Vou multiplicar pela vazão e vou multiplicar pelo trabalho específico bruto. Vamos nós. Potência bruta, ou PB, vai ser igual a ρ, que é essa letra grega, tá bom? Chamada ρ, vezes Q, que é a vazão, vezes o trabalho específico bruto. Aí vamos nós. Quanto vale a massa específica da água? Vamos entender aqui, para a gente aprender a fazer o cálculo bem direitinho. Esse valor é um valor fixo, tá? Essa massa específica da água, ele tem um valor fixo que é de 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? A massa específica da água é justamente a massa dividida pelo volume. Então, olha, massa é dada em quilogramas e volume é dado em metros cúbicos, tá? No cálculo, você não vai precisar fazer isso aqui, tá? Eu só coloquei aqui que é justamente para tentar mostrar para vocês com relação ao resultado. Mas vamos lá. No cálculo, vocês vão fazer simplesmente pegar esse 1.000, que é a massa específica da água, vai multiplicar por 60, que é a vazão, e vai multiplicar pelo trabalho específico bruto, que é de 1.373,4. Só isso. Esse valor foi o que vocês acabaram de achar. Vou voltar aqui, olha. 1.373,4. Tá? 60 é o valor da vazão que a questão já entregou. E a massa específica da água sempre vai ser 1.000, pessoal. Tá? Entenda que esse valor é um valor fixo. A massa específica da água, para quem ainda lembra do tempo da titia Maria, da física, a massa específica da água vale 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, vai depender do fluido que a gente vai utilizar. Como a gente sempre vai utilizar água, lógico, porque eu estou trabalhando com hidrelétrica, então sempre vai ser esse valor fixo. Tá? Então, vamos lá. 1.000 quilogramas por metro cúbico vezes 60 metros cúbicos por segundo vezes 1.373,4 joules por quilograma. Eu vou realizar esse cálculo, mas eu vou cortar esse metro cúbico com esse metro cúbico, eu cancelo. Eu vou cortar esse quilograma por esse quilograma, eu cancelo. Só vai sobrar o quê? Joule por segundo. Na física, a potência ativa é a quantidade de energia
tá? Que ela é entregue ou que ela é dissipada por unidade de tempo. Então, a quantidade de energia que ela é entregue ou que ela é recebida por unidade de tempo, nós damos por potência ativa, tá bom? Então, joule por segundo é a mesma coisa que o watts, tá bom? Que é potência ativa. Então, no lugar de eu colocar joule por segundo, eu vou colocar, logicamente, o watts. Mas por que que tem aqui kilowatts? Porque, pessoal, se você fizer o cálculo, olha, como é que eu vou fazer esse cálculo? Calculadora se encontra aí? Sim. Pronto, vamos lá. Como é que eu ia fazer esse cálculo? Simplesmente isso aqui, olha. 1000 vezes 60 vezes 1373,4. Só isso, pessoal. Quanto deu o resultado aqui? 82 milhões e 404 mil watts. Tá certo? Para que eu não consiga, para que eu não trabalhe com esse número muito grande, que eu acho, assim, de certa forma, desnecessário eu trabalhar com um número gigantesco, eu transformo de watts para kilowatts. Como é que eu transformo um valor de watts para kilowatts? Você vai pegar esse valor e vai dividir esse valor por 1000, tá? Então, ficou 82.404 kilowatts, tá? Então, quando eu quero transformar uma unidade para quilo, por exemplo, eu quero transformar de volt para kilovolts, eu pego esse valor e divido por 1000. Eu quero transformar amperes para quiloamperes, eu pego esse valor e divido por 1000. Eu quero transformar volt ampere para kilovolt ampere. Eu vou pegar esse valor, vou dividir por 1000. Então, sempre eu realizo essa divisão por 1000, tá? Então, eu encontrei o resultado de 82.404 quilowatts. Ei, professor. Pode dizer. E o ROI, o que na fórmula aí não tem utilidade nenhuma, não? Porque o senhor calculou só os últimos 3 números. É esse 1000 aqui, olha. Esse ρ é o 1000, que é a massa específica da água. Esse Q é o 60, que é a vazão, e esse Y é o trabalho bruto, específico bruto, que nós acabamos de calcular também. Porque, então, oi? Assim, eu achava que o ROI ele tinha um número específico. Não é assim, olha. Vamos lá. Em eletricidade Agora, básica... eu já entendi, é porque eu estava com dúvida só nisso, mas eu estou entendendo. Tá, mas deixa eu só endossar as suas palavras. É o seguinte, esse ROI ele pode ser utilizado para diversos fins. Por exemplo, onde é que eu também posso utilizar? Bom, eu utilizo, dentre algumas fórmulas matemáticas, por exemplo, na eletricidade básica, que quando eu falo sobre resistividade do material, né? Aí resistividade do material, que é a resistividade do alumínio, a resistividade do cobre, a gente usa também essa simbologia do Rho. Tá bom? Mas poderia ser, digamos, não necessariamente é obrigado a ser Rho, mas poderia ser lambda, poderia ser, sei lá, sigma, se bem que sigma é mais utilizado para somatório. Tá bom? Tô entendendo, é só uma fórmula mesmo, né? Só a fórmula, tá bom? Todos copiaram? Então, não é obrigado você colocar quilograma por metro cúbico, só coloquei para mostrar para vocês. Mas eu vou simplesmente, na questão, colocar 1000 vezes 60 vezes esse valor. Já foi. Então, pronto, já deu o resultado, que foi 1 watts. Se o resultado for muito extenso, for muito grande, a gente passa para quilowatts dividindo por 1000. Vamos lá, meus amigos. Então, o que foi que nós fizemos? Nós calculamos a altura, né? Foi o nosso primeiro procedimento. Em seguida, nós fizemos a perda nos condutos. Entenda que eu estou fazendo isso bem na sequência e de uma maneira compassada para que nós possamos entender de uma maneira mais simples, tá bom? Calculamos a área, calculamos as perdas nos condutos, começamos, né, no trabalho específico, bruto e disponível, e agora partindo para a potência, nós encontramos a primeira potência, que é a potência bruta. Próximo passo que nós iremos fazer vai ser calcular a potência disponível, tá bom? A potência disponível vai ser dada por ρ vezes Q, que é a vazão, tá? Vezes o trabalho específico disponível. Esse trabalho específico disponível nós já encontramos nos cálculos anteriores, tá bom? Então, calculamos 1000, que no caso é ρ, né? Nós já fizemos na aula passada, vou até voltar para mostrar para vocês, olha.
esse valor de 1.000, que é a massa específica da água, tá bom? Vezes 60, que é a vazão, vezes o trabalho específico disponível, cujo seu valor é de 1.352,8. Realizando esse cálculo, vocês irão encontrar um valor de 81.168 kW. Olha, se você fizer esse cálculo, você vai encontrar 81.168.000. O que foi que eu fiz? Eu passei para quilowatts para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, se você fizer o cálculo de 1.000 vezes 60 vezes 1.352,8, você vai adquirir o valor de 81.168.000. Então, eu peguei esse valor. Como é que eu faço para converter de watts para quilowatts? Você pega esse valor e divide por 1.000. Realizando a divisão por 1.000, encontrei um valor de 81.168. Então, já é a segunda potência que eu encontrei. Potência bruta, agora a potência disponível. A próxima potência que nós iremos encontrar é a potência no eixo. Tá bom? A potência no eixo vai ser calculada você pegando a potência disponível vezes o rendimento da turbina. Deixa eu só fazer essa correção aqui, pessoal. Que potência disponível se está maiúsculo. Pronto. Então, a potência disponível vezes o rendimento da turbina que a questão entrega. Então, a questão entregou dois tipos de rendimento. Entregou o rendimento da turbina, entregou o rendimento do alternador, que é o mesmo rendimento do gerador. Você realizando esse produto com a potência disponível de 81.168 vezes 0,92, que é o rendimento da turbina, você adquiriu como potência no eixo 74.675. Tá certo? A nossa última potência vai ser a potência elétrica. Tá bom? Então, para que eu encontre a potência elétrica, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui rapidinho. Para que você encontre a potência elétrica, só um instante. A potência elétrica vai ser a potência no eixo, vezes o rendimento do gerador ou do alternador, que é a mesma coisa. Então, potência do eixo, que nós já encontramos, 74.675, é isso? Vezes o rendimento do gerador, vai fazer com que você encontre o valor da potência elétrica. Como esse valor, pessoal, esse valor já se encontra em quilowatts, então você vai multiplicar por 0,94 e vai ser justamente esse valor a ser encontrado, de 70.195. Então, 74.675 vezes 0,94, você adquiriu 70.194,5, né? Então, só fiz arredondar para 5. Conforme eu tinha dito para vocês, nós não vamos nos preocupar com relação se eu vou ter que arredondar um valor ou não. Do jeito que você encontrar esse valor, considerando duas casas depois da vírgula, é o valor que você vai colocar como resultado, tá certo? Então, nós já calculamos as quatro potências, que foi a potência bruta, a potência disponível, a potência no eixo e, por fim, a potência elétrica. O nosso último passo vai ser encontrar o rendimento do sistema de admissão e, no caso, o rendimento total também. Para que eu encontre o rendimento de admissão, você vai pegar a altura, que no caso é a queda bruta, menos as perdas nos condutos e vai dividir pela queda bruta. O primeiro cálculo que nós fizemos foi o cálculo dessa altura, que é a queda bruta, né? A diferença da montante e da jusante. Eu encontrei um valor de 140, então eu vou subtrair pela perda nos condutos, que foi o nosso segundo cálculo que fizemos lá inicialmente, dividido por 140, que é a queda bruta. Fazendo esse cálculo, você encontrou esse valor de 0,985. Digamos que no questionário eu peça para que vocês encontrem o rendimento de admissão na forma de percentagem. Você vai pegar esse valorzinho aqui e vai simplesmente multiplicar por 100. Quando eu quero tirar da porcentagem, eu divido por 100. Quando eu quero colocar a porcentagem, eu multiplico por 100. Ou então você pega essa vírgula e coloca para a sua direita duas casas. Então, seria, nesse caso aqui, 98,5%. O último passo é encontrar o rendimento do sistema total ou rendimento total. O rendimento total, meus amigos, eu posso fazer de duas maneiras. Ou
você faz o produto de todos os rendimentos, no caso, o rendimento de admissão, o rendimento da turbina e o rendimento do gerador. Aí você encontra o rendimento total, lógico, que eu estou somando todos os rendimentos. Ou você pode simplesmente fazer a razão ou divisão da potência elétrica pela potência bruta. Um dos dois cálculos, qualquer um desses dois que você escolher, vai dar o mesmo resultado, tá? Eu coloquei aqui os dois só para demonstrar para vocês que vai dar o mesmo resultado. Então, fazendo o produto dos três rendimentos, do sistema de admissão, né, rendimento de turbina e do alternador, eu encontrei 0,852. Ou, caso eu queira pegar a potência elétrica e dividir pela potência bruta, né? Você encontrou o mesmo valor. E caso eu queira esse valor em porcentagem, você multiplica por 100 ou pega essa vírgula e caminha para a sua direita duas casas. Então, nesse caso, o rendimento total é de 85,2. Tá certo? E vou mandar um questionário para vocês, tá? Nosso questionário de parte 1, que vai contemplar a nossa primeira aula, que nós falamos sobre os órgãos competentes com relação à transmissão, à parte de distribuição, a parte de geração, né, ONS, Sistema Interligado Nacional, Câmara de Comercialização de Energia. Então eu vou colocar o primeiro módulo e esse questionário também irá contemplar o módulo de geração hidrelétrica. Tá certo? Aí vamos lá, só para finalizar. Quais são os passos para a resolução dessa atividade? Então, primeiro passo, você vai calcular a altura, que é a queda bruta. Segundo passo, você vai calcular as perdas nos condutos. A fórmula está disponível para vocês. Terceiro passo, você vai calcular o trabalho específico bruto e disponível. Quarto passo, começa o levantamento das potências, né? Potência bruta, potência disponível, potência no eixo e potência elétrica. Para finalizar, o oitavo passo, você vai calcular o rendimento do sistema de admissão e o rendimento total. Tranquilo?